E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Livro de Ezequiel, capítulo 37, campanha de oração. Deus tem abençoado também. Abra aí, capítulo 37, versículo de número 26. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá, Ezequiel capítulo 37, versículo de número 24. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 24. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá, diz assim: E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles, seus filhos, os filhos de seus filhos, netos e bisnetos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Amém? Vou ler mais uma vez o capítulo 37, versículo 24 e 25. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram os vossos pais. Mas, não é? Habitarão nela, Deus dizendo, mas habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Amém? Você crê nessa profecia? Então eu leio o versículo 25 e toda a igreja repetem comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Você quer que esta palavra se cumpra sobre a tua vida? Você crê que esta profecia, ela está em pleno curso de acontecimento? Quem crê que essa profecia está se cumprindo sobre a terra? Eu também creio. Deus profetizou isso há mais de 2.700 anos atrás, mas esta palavra é tão real e tão viva como foi nos dias de Ezequiel. Ela é nos dias de hoje, porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável, e tudo o que Deus falou se cumpriu, e o que Ele falar com você nessa noite também vai se cumprir, porque a boca do Senhor vai falar com você. Você crê nisto? Então você que crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos, por favor, e vamos dar então a melhor salva de palmas para a santa palavra de Deus agora. Vamos aplaudir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vamos aplaudir e dando glória ao nome do Senhor Deus. Isso, vai aplaudindo e vai dando glória, vai glorificando, vai dizendo glória, 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 glória é teu nome, Senhor. Vamos aplaudir e glorificando ao nome do Deus vivo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
Deus santo, Deus querido, Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada nessa noite, e nós queremos ouvir a tua voz e o teu Espírito. Então vem agora, tome a boca do pregador, tome a vida do mensageiro, meu Deus, que eu diminua e que eu desapareça neste altar, que apareça o teu Espírito Santo, meu Deus, mostre e nos revele a intimidade, as profundezas do coração do homem, e que a tua palavra vá, meu Deus, agora e penetre sobre cada vida e cada coração, e que esta palavra venha e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Igreja, essa profecia que Deus fala com Ezequiel, que Davi, o seu servo, reinará sobre eles, não é o Davi, o rei de Israel. Davi aqui já havia morrido há muitos séculos. Desde Davi até Zedequias, que foi um dos reis que foi transportado para a Babilônia, já havia se passado muito tempo. Então Deus aqui está falando de uma figura de linguagem e da casa real de Davi. Deus está falando do governo da casa de Davi, que Deus havia estabelecido lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7, verso 14, 15 e 16, que Deus firmaria o trono de Davi para sempre, que o trono de Davi seria perpétuo perante a presença de Deus. Então Deus não está se referindo aqui que Davi vai reinar sobre a nação. Deus aqui está falando de um governo que procede da casa real de Davi. E este é o título, inclusive messiânico, para o Messias. O Messias seria descendente direto de Davi. E esse descendente de Davi brotaria da casa real de Davi, do tronco de Jessé, um renovo frutificaria. E eu quero que você vá comigo lá no livro de Isaías. Vamos ver alguns versículos que fala acerca desse governo. Livro de Isaías, capítulo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. E aqui no livro de Isaías, capítulo 11, é bem claro: o título messiânico brotaria na casa do Davi, da linhagem do Davi. Olha só, capítulo 11, versículo 1, e assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E das suas raízes um renovo, a palavra renovo aqui, frutificará. Essa palavra renovo é a mesma palavra hebraica para ser usada para a cidade, para a aldeia de Nazaré. Deus está apontando inclusive que este renovo que brotaria, surgiria a partir de Nazaré. Está indicando não somente que nasceria alguém da casa de Davi, mas aqui a palavra hebraica renovo é o mesmo nome da palavra Natziri, é a mesma raiz para renovo, por isso que Nazaré em hebraico significa renovo. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era de Nazaré. Vamos lá no Novo Testamento. Olha só, vamos lá no Novo Testamento. Evangelho de João, quando Felipe achou Natanael e disse-lhe: olha, Natanael, eu tenho achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem Moisés profetizou. Temos achado o Messias, o rebento
do tronco de Jessé, de quem falou Moisés e os profetas, encontramos. Olha só, no capítulo de número 1, versículo 45, Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Achamos o Messias, achamos aquele que terá o governo de Davi, que terá a chave de Davi nas suas mãos. Jesus de Nazaré, filho de José. Achamos o renovo, achamos aquele de quem a Bíblia fala. E aí Natanael disse: Felipe, meu caro amigo, com todo respeito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe olhou e disse: vem e vê, porque Deus já enviou à terra o seu rei. Deus já enviou à terra o seu governante, aquele que terá o domínio, que o seu reino, que Daniel profetizou, jamais terá fim. Vamos lá no livro de Daniel e ver essa profecia que o reino messiânico é um reino eterno, que não terá fim, de quem Natanael está dizendo: vem, eu achei. Olha só, capítulo 7, quando Daniel tem a visão dos 4 animais, e Daniel dá a interpretação que são 4 reinos, e ali ele vai ver um reino diferente dos outros. Capítulo 7, Daniel vai ter uma visão contemporânea de Ezequiel. Olha só, estou no capítulo 7, quem encontrou diga glória a Deus. Versículo 9, e eu continuei olhando, Daniel dizendo, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua vestes era branca como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel está tendo uma visão apocalíptica de um governante que está sobre um trono, e que milhares e milhares o servem, e milhões e os milhões está diante dele, e o seu cabelo é branco como a mais pura lã, suas vestes são brancas e resplandecentes. E Daniel tem uma visão poderosa. Verso 11, e então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo defeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foram-lhe tirado o domínio, referente aos reinos da terra, que Daniel está dizendo aqui, falando por simbologia, por alegorias. Quanto aos outros animais, o leão, o leopardo, que representa o reino babilônico, o reino persa, o reino grego, todos os reinos que viriam depois de Nabucodonosor e depois de Dário e assim sucessivamente, todos esses animais foram-lhe tirados o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Daniel diz: olha, esses governantes da terra tiveram domínio prolongado por algum espaço de tempo, por algum período, como foi o Império Persa, o Império Grego, o Império Babilônico, o Império Romano, e hoje o Império do homem sobre a terra. E aí Daniel disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará,
e o seu reino o único que não será destruído. Daniel tem a visão do reino do Messias, um reino poderoso. E olha só como é que a Bíblia é fantástica, não é? Porque Daniel aqui está muitos anos de João e do próprio Messias, está muito distante, quase 600 e poucos anos de diferença, muito tempo de diferença. E Daniel está tendo a visão de que vai surgir um que vai arrancar o domínio de todos os homens da terra, e ele passará a ter todo o domínio, todo o poder, e ele governará e regerá a terra com vara de ferro. E ele, como diz aqui, esse reino dele é um reino de domínio eterno, que não passará, e único, que não pode ser destruído. Porque o de Nabucodonosor foi destruído. Depois que o seu filho Beltesazar subiu no trono, veio o rei Dario e o despossou ele, arrancou ele do trono. Depois veio Ciro, depois veio Ataxerxes, passa o império grego, vem os medo-persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos. E aí você vai vendo que todos os reinos da terra e os governantes foram caindo. Mas Daniel disse: está chegando um aí, que quando ele vier o reino dele vai ser estabelecido. O reino dele é único, e ele tem todo o domínio, e não poderá ser destruído. Depois que Cristo veio aqui à terra, as pessoas até não davam nada para ele, como o próprio Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas ele é o renovo do tronco de Jessé. Ele é de quem os profetas e Moisés falou, ele é o que vai ter o domínio. Mas Natanael, logo na primeira oportunidade que teve de se encontrar com Jesus, ele despreza aquele homem de Nazaré. É um carpinteiro, é um homem sem nenhum aspecto de beleza, formosura, como diz Isaías 53, para que o desejássemos. É um homem de dores, experimentado nos trabalhos, é um homem com a vida cansada. Natanael despreza, mas Felipe já compreendeu que é aquele quem Daniel profetizou, que é aquele que Isaías falou, e que é aquele que Ezequiel disse: ele reinará sobre eles. E as pessoas, quando estavam aqui na terra, na época de Cristo, não fizeram dele caso algum. Porque não é? Ele no alto se proclamou rei. Inclusive a acusação era de que ele estava querendo se fazer rei. Pilatos disse: tu logo és rei? Jesus disse: tu que dizes. O meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por ele. E aí Pilatos disse: logo então tu é rei. Você que está dizendo que eu sou rei. Mas bem sabia ele que ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Inclusive quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, a profecia de Miqueias diz: olha aí Jerusalém, veio o teu rei a ti, montado humilde no jumentinho. A profecia diz que de fato ele é rei. Vamos lá no livro de Mateus, quando ele faz a entrada triunfal. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, quando Jesus faz a entrada triunfal. Eles estão esperando a proclamação aberta, declarando que Jesus vai ser o rei, o Messias. Vamos lá, quando Jesus, ele vai entrar em Jerusalém. Evangelho de São Mateus. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Capítulo de número 21. Versículo 4. Vamos desvendar então esse rei, o servo de Davi. O servo, meu servo Davi reinará. Mas Davi estava morto. Então
Era o Messias. E olha quem é o Messias. Mateus 21, verso de número 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Miqueias: dize-lhe, olha só, dize-lhe, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Está aí, e Jesus sentado no jumentinho e as pessoas gritando, hosana, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele é proclamado ali, aclamado, bendizendo a ele. E aí de repente as pessoas esperam Jesus proclamar abertamente que ele é rei. Mas nós sabemos que essa primeira vinda de Jesus não foi para auto se proclamar rei. Ele veio implantar o reino de Deus no coração de cada homem. Ele veio primeiro implantar o reino do Pai aqui na terra, e na oração do Pai Nosso ele nos ensinou o seguinte. Vamos lá no Evangelho de Mateus ainda, olha só. Ele veio aqui não para se autoproclamar rei ainda. Ele vai requerer o título real, mas ainda não é o tempo. Ele agora está implantando o governo dele. Ele está implantando todo o seu governo aqui na terra. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, na oração do Pai Nosso. Olha o que ele ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele ensinou nós orarmos a pedir para que o reino do Pai fosse implantado aqui na terra. E quando ele estava vivo aqui também, ele disse o seguinte: quando alguém dizer a vocês que o reino de Deus está aqui, está acolá, que o reino de Deus está em algum lugar, não creais, porque o reino de Deus estará dentro de vós. O reino de Deus vai começar a ser implantado, e começou a ser implantado dentro do coração de cada homem. O governo de Deus, o domínio de Deus, este domínio, este governo que não pode ser destruído, e é único, porque todos os governos antes foram destruídos, mas nesse exato momento, há mais de 2000 anos, sobre a terra está sendo implantado um reino poderoso, um reino que não terá fim. O seu domínio é eterno, e este reino que o governante dele tem todo o poder, todo o domínio, ele está implantando em cada coração. Mas vai chegar uma hora que esse rei está vindo para buscar aqueles que pertencem ao reino dele, aonde ele vai fazer uma grande colheita sobre a terra. A terra está sendo preparada para que o reino de Deus seja implantado, e para que o reino de Deus seja implantado aqui nessa terra, o governo humano tem que continuar caindo. Por isso não se assuste em ver como é que está o mundo hoje. Guerras, rumores de guerra, ditaduras caindo, democracias caindo, governos, regimentos caindo, guerra, fome, peste. É o governo do homem caindo sobre a terra. E não é para você ficar assustado, porque o governo dos homens estão desmoronando. Pastor, eu acredito que os governos mundiais vão chegar em um consenso. Exatamente, nos últimos dias vão ter um único governo, aonde terá um único líder, o anticristo, que vai se afirmar num trono e dizer ser ele o Messias enviado, e tomará para si o título de Deus, querendo ser Deus, tomando o lugar de Deus e ser governante e querer reinar sobre a terra.
Mas nesse exato momento, diz no livro do Apocalipse, eu, João, vi os céus abertos, e eu vi alguém sentado sobre um cavalo branco, e eu vi na sua cabeça muito diademas. Ele está vestido de uma vestes brancas e resplandecente, e da sua boca sai uma espada aguda para ferir e julgar todas as nações, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está voltando para implantar o seu reino no meio dos homens. Está chegando o momento em que Ele está implantando esse reino no nosso meio. Está chegando a hora que somente os que foram escritos no livro da vida e que pertencem a Ele, vamos lá, no livro do Apocalipse, capítulo 19, olha de quem Ezequiel está falando, olha de quem Ezequiel está recebendo a revelação de Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Ele está falando nada mais, nada menos do que o rebento, do que o renovo do tronco de Jessé. Está falando de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, verso 11: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos dos céus. E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na vestes está um nome escrito, olha só, e na sua veste, e na coxa ali está escrito, e na veste, e na coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga glória a Deus. Está falando de um governo. Então Ezequiel está se referindo de um governo, e esse governo e esse governante é Jesus Cristo. Amados, a única forma de você ter a certeza da tua salvação, ter a certeza de que Deus vai abençoar a tua vida, de que Deus vai abençoar a tua casa, o teu lar e tudo o que você tem, que Ele vai guardar e proteger, é você colocando a tua vida debaixo do governo de Deus. Se a tua casa não estiver debaixo do governo do Senhor, tem alguém que por um período de tempo está governando essa terra, que está tendo o direito também de governar. Não pense você que esta terra está totalmente na mão do Senhor Jesus. Ele tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, mas o diabo também, o adversário, está governando, ele está agindo, e ele tem liberdade para agir. O governo das trevas, ele está atuando livremente, 24 horas por dia, o governo das trevas está operando, e a pessoa muitas vezes pensa que se ela não está debaixo do governo de Deus, ela não está debaixo do governo de ninguém. Não, ela está sendo governada, ou pelo próprio maligno, ou pela sua própria natureza caída, porque há muitos que governam a si mesmo, governam a sua própria vida. A vida é minha e eu faço o que eu bem entendo, a vida é minha e eu dou o curso da vida que eu bem entender, pastor. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu bem entendo, porque a vida é minha.
Se a vida é tua, você que está governando, mas se a vida é de Deus, não é mais você que governa, é Deus que governa a tua vida. É Deus que começa a governar tudo o que você tem. Enquanto você estiver governando a tua vida, enquanto você estiver tendo o adversário como governo da tua vida, e dando autonomia e dando autoridade a esse governo, dando legitimidade a ele para operar, Deus, ele não pode fazer nada por você, porque você rejeita o governo de Deus. É o que está acontecendo aqui no país. Um exemplo claro do impeachment da presidenta Dilma, por causa das pedaladas, e por causa disso é um processo não só jurídico, mas é um processo político, e as pessoas estão contestando o governo da presidenta. Eles não querem mais o governo dela. A população está revoltada com o governo que hoje está sobre nós. E as pessoas foram para ruas, manifestaram, foram à votação na Câmara para poder fazer o processo de impeachment para ir para o Senado, porque eles querem destituir esse governo. Não querem mais, porque esse governo é muito corrupto, segundo as acusações e as alegações dos juristas que abriram o processo de impeachment. Então eles estão alegando que esse governo não pode ser mais legítimo sobre o país e tem que haver um processo de impeachment, de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, para poder colocar tudo em ordem novamente. Então as pessoas estão saindo debaixo dessa autoridade e rejeitando esse governo. É o que Deus quer que você faça. Rejeite o governo das trevas, anule o governo das trevas sobre a tua vida e não aceite ele governar nada do que é teu, não aceite ele dominar nada do que é teu, porque este governo que é o reino de Deus, o governo dele tem um pastor, não é um rei somente, é um pastor. Vamos lá no Evangelho, vamos voltar na Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, porque pastor tem muitos no mundo, é só título. Tem muitos que ainda se gabam por dizer eu sou pastor. Ninguém pode afirmar eu sou, eu estou como pastor até Deus permitir. Porque isso daqui, pastorado nosso, é limitado, é humano. Tudo que é humano é corrupto, tudo que é humano não é perfeito, mas Deus tem um pastor que é perfeito para governar nesse reino. Olha só Ezequiel 37, 24. E o meu servo Davi, o Messias, a palavra Davi, amado, o nome de Davi em hebraico é amado. E nós sabemos que quando Jesus se batizou, veio uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz. Então o meu servo amado, Jesus, reinará sobre eles. Você quer que Jesus reine sobre a tua vida e governe a tua vida? E todos eles terão um pastor. Para que serve o pastor? Para pregar? Pregar até a jumenta do Balaão pregou. Dar palestra, pregar, qualquer um que faz um curso de dicção oratória fala. Qualquer um pode fazer. Pastor é para cuidar. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele vela, ele cuida. E o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que ir, proteger e prover o que esta ovelha precisa. Então este governo tem um sumo pastor. João capítulo 10 ele disse: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as minhas ovelhas não conheceram a sua voz. E aí ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, sairá por esta porta e encontrará pastagem. Falando de grama, capim, mas de forma alegórica ele está dizendo, está se referindo ao seguinte, vou traduzir para você: ele é a porta, quem entrar por mim já vai ter a salvação em Cristo Jesus. Entrará por essa porta, ele começa a governar a tua vida, porque ele é rei, ele tem domínio, ele tem autoridade para governar. Então ele começa a governar a tua vida. E aí você entra por esta porta, sairá por esta porta que é ele mesmo.
passará por ela novamente, e quando você passa por ela, tem provisão, porque o Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí em João 10:10, após o verso 9, que ele diz isso que eu acabei de citar para você, no versículo 10 ele disse o seguinte: o ladrão, o diabo, que tem governo, que tem reino, que domina sobre os homens, sobre os filhos da desobediência, o diabo vem senão a roubar, a matar e a destruir, porque o governo de Satanás é esse, fazer o caos, trazer destruição. Por isso que você tem que rejeitar o governo de Satanás na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, porque o governo dele é só para trazer perturbação, brigas, contenda e morte. Mas o governo de Deus, está escrito no versículo 10: o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, diz o Senhor dos exércitos. O reino de Cristo é para você ter vida, para ter provisão, suprimento, é para você estar protegido e guardado por Ele. E mais ainda, este governo que tem um sumo pastor, ele diz que quando este reino entrar em vigor, os homens da terra, todos eles que estiverem debaixo desse governo, vão aprender a guardar os mandamentos, vão aprender a guardar os estatutos e juízos e obedecerão. Vamos lá no capítulo 37 ainda, versículo 24, olha só. Quando este reino for implantado, haverá um governante, que é o nosso Senhor Jesus. Haverá um pastor, que é o Senhor Jesus. Vai nos dar proteção e vai também nos trazer a provisão. E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Você tenta observar os mandamentos de Deus por conta própria muitas vezes, é ou não é? Você até tenta, sim ou não? Você fala, vou obedecer a palavra, vou guardar o mandamento de Deus, vou fazer tudo direito, aí daqui a pouco você vê que você está fazendo tudo errado, é ou não é? Fala, poxa vida, eu não estou conseguindo guardar, não estou conseguindo obedecer a palavra de Deus, não estou conseguindo fazer com o que Deus está me pedindo. Mas Deus disse, quando o meu governo for implantado, e vocês se submeterem a esse governo, aceitar este governo sobre si, então vai acontecer o seguinte: eu farei com que vocês andem nos meus juízos e nos meus estatutos, e vocês vão guardar, não por vontade própria, mas eu vou colocar os meus mandamentos e as minhas leis dentro de vós, e vocês obedecerão a ela. Vamos lá em Ezequiel 36, versículo 26. Olha só, que você não vai de forma alguma por conta própria conseguir guardar os mandamentos de Deus, porque é contra a natureza terrena. A carne luta contra o espírito contra a carne, um se opõe contra o outro para que não obedeça à vontade de Deus, o apóstolo Paulo diz. Então por conta própria homem nenhum conseguirá guardar o mandamento de Deus. Por mais que você ore, jejue por conta própria e diga, eu vou guardar, a qualquer momento você tropeça, a qualquer momento você pode errar. Por isso que o próprio Paulo disse, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, e o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. Não é por tua força, ninguém é salvo por força própria, o governo é dele, a direção é dele, o estatuto é dele, as leis são dele, é ele que faz as leis e os decretos, tudo é ele. Olha só, Ezequiel 36, 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Deus diz, eu vou colocar dentro de você, se você ficar sobre o meu governo, se você tiver Jesus como teu único pastor, eu porei em vós o meu espírito, e farei, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu farei que andes,
olha só, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observarei. Deus disse: eu vou fazer você obedecer a minha palavra. Se você se submeter ao meu governo, não vai ser você que vai querer obedecer ao meu estatuto, os mandamentos e juízos, mas vai ser o meu Espírito que vai fazer você obedecer. Você vai querer ir para um lado, mas o meu Espírito não deixará você fazer tal coisa. Você vai querer fazer isso, mas o meu Espírito te repreenderá, porque quando o meu Espírito for derramado, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pastor, não é ninguém que convence o homem do caminho errado, não é ninguém, autoridade religiosa nenhuma tem poder para convencer o homem que ele está no caminho errado, que está na idolatria, que está na bruxaria, que está na feitiçaria, ainda que o homem seja eloquente em todas as suas palavras. Mas é o Espírito de Deus que vai fazer a obra na tua casa, é o Espírito de Deus que vai fazer a obra na tua vida, porque você se colocou debaixo do governo dele, e esse pastor, você conhece a voz dele, e ele conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas é conhecido, e ele porá dentro de ti o seu Espírito, e então você vai fazer a vontade de Deus, você vai guardar os mandamentos do Senhor e vai andar em todos os seus caminhos, porque você está debaixo desse governo. E por que, pastor, Deus quer fazer isso tudo na minha vida? Para fazer você herdar a promessa, para fazer você tomar posse da herança que ele prometeu. Você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus? Pastor, ele vai fazer tudo isso por mim? Sim, ele fez por Israel e vai fazer por você, vai fazer por tua casa. E o meu servo Davi será rei sobre eles. Jesus quer ser o governante da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele quer ser o governante da sua vida financeira, da sua saúde. Ele quer governar tudo que é teu. O salmista Davi compreendeu muito isso quando Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Buscai primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você logo coloca a tua vida sobre esse governo e tem Jesus Cristo como teu pastor, eu somente sou um auxiliador, eu sou um co-pastor. Pastor mesmo é Jesus que está acima de mim e de você. Eu só sou aqui um instrumento dele para te orientar. Eu sou um co-pastor, sou um auxiliar, sou um adjunto de Jesus Cristo. Estou aqui só para ser o auxiliar dele, de muitos que ele tem. E ele quer que você coloque a tua vida sobre esse governo para cumprir a promessa que ele tem. Por isso que ele disse: e então, versículo 25, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Isso aqui é a promessa que Deus fez a Jacó quando Jacó estava lá em Padã Arã. Livro do Gênesis, capítulo 28, quando Jacó viu uma escada que do chão tocava aos céus e anjos subindo e descendo, e Jacó disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e aqui é os portais dos céus. E aí ele ouviu a voz do Senhor Todo-Poderoso falando com ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. A terra que tu estás deitado, darei a ti e a tua semente para sempre. Não te deixarei, não te desampararei, até o dia em que haja de cumprir o que tenho de cumprir na tua vida, Jacó. A promessa. Depois, lá no capítulo 31 e 32, 21 anos depois, Deus lembra a Jacó lá nas terras do seu tio Labão, dizendo: Jacó, volta a Betel, aonde tu me ergueu uma coluna, porque lá eu te fiz uma promessa e quero cumprir a promessa na tua vida. Deus aqui chega para o povo através de Ezequiel e diz: e habitarão na terra
que dei ao meu servo Jacó. Vocês vão tomar posse da promessa. O que eu prometi lá para Jacó, e já tinha passado muito tempo de Jacó até aqui. Deus está dizendo: a promessa que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, não me esqueci, eu vou cumprir na vida de vocês também. Vocês vão viver a promessa, e não só vocês, mas os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos habitarão neste lugar para sempre. Vou dar a promessa, vocês não vão morrer sem ver a promessa. Porque talvez você tenha pensado assim, não é? Ah, pastor, eu não vou viver a promessa de Deus não, talvez os da minha família vivam, meus filhos vão viver, meus netos, que eles vivam. Deus está dizendo para você aqui nessa noite, que se você está debaixo do governo do Messias, e Ele é teu pastor, e o Espírito dele já te deu um novo Espírito, e as leis dele estão dentro de você, pode ter certeza que você não vai morrer não, você vai viver para viver a bênção de Deus da tua casa. Você vai ver o teu filho viver a promessa de Deus, você vai ver o teu neto viver a promessa de Deus, você vai ver os teus bisnetos viver a promessa de Deus. Pastor, mas eu já estou muito avançado em idade, pastor, isso é impossível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Nem que Deus tem que prolongar a tua vida por mais 100 anos, Ele tem poder para isso, mas você viverá a promessa do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Você vai viver em vida a herança do Senhor. É para você, para tua família, para aqueles que virão ainda depois de ti. Vai provar a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Pastor, e se ele voltar hoje? O reino dele é estabelecido, e você que crê, diz a palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você crê hoje mesmo, Jesus, se voltar hoje, hoje mesmo teu filho, a tua filha pode estar espalhado nessa terra e você não sabe nem onde está agora, mas o Espírito de Deus pode entrar no coração dele e nessa hora convertê-lo ao Senhor, e ele invocar o nome do Senhor e ser salvo nesta hora em nome de Jesus Cristo. Porque você tem promessa de Deus, e você vai viver esta promessa em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos orar agora para que Deus venha derramar do seu Espírito sobre nós, para que o Espírito Santo dele venha e nos dê um espírito novo, e ele tire o coração de pedra, coloque um coração de carne, para que ele venha e escreva nas tábuas do teu coração a palavra de Deus. Porque diz a profecia que chegaria um tempo que não precisaríamos de ensinador, porque Ele, Deus, nos ensinaria o caminho o qual nós deveríamos andar. Deus vai falar muito ao teu coração a partir de hoje. Você vai ouvir muito a voz de Deus como você nunca ouviu. Você vai ver Deus falar com você nitidamente, e Ele dizendo, vai por aqui, vai por ali. Ele governando a tua vida 24 horas. E no governo dele tem paz, justiça e alegria. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Quem vai viver isso na sua vida aí? Então eu quero orar por você. Por favor, se põe de pé. Se põe de pé. Pega o teu pedido de oração nas tuas mãos agora. Nós vamos orar. E eu quero convidar toda a igreja que venha à frente, por favor. Nós vamos fazer esta oração. Você tem um governante sobre a tua vida. Pode sair do seu lugar. Venham todos até a frente. Nós vamos orar pela tua vida.